Oi, oi, raridade! Tudo bem com você? Espero que sim! Estamos aqui para a live que é fruto de uma enquete nos nossos stories aqui do Método Ânima sobre o Tinder, no dia que eu comentei com vocês que eu conheci o meu atual namorado pelo Tinder e perguntei se vocês tinham interesse de saber um pouquinho como foi a minha experiência e algumas dicas, já que eu trabalho muito com coach de relacionamento, na utilização de ferramentas como o Tinder e sites de relacionamento. E aí eu fiquei surpreendida com a quantidade de pessoas interessadas nesse assunto e é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha experiência e vou dar algumas dicas práticas em relação a esse instrumento, essa ferramenta que você pode usar, né, em seu favor aí para viver um bom relacionamento, um bom e sadio relacionamento, né? Para isso, eu preciso quebrar alguns paradigmas em relação à utilização de aplicativos de relacionamento. Porque o que a gente mais vê por aí é as pessoas com a boca cheia de preconceito para falar contra esses aplicativos e para falar contra as pessoas que usam aplicativos desse gênero e até para desmerecer alguns relacionamentos que começam por aplicativos de relacionamento. Então eu preciso começar com vocês esse caminho com a quebra de algum desses paradigmas, tá bom? O primeiro deles, de todos que eu quero falar com você, é o seguinte. Eu escuto muito falar que aplicativo de relacionamento só tem homem que não presta, aplicativo de relacionamento só tem homem que quer sexo, aplicativo de relacionamento só tem homem com outras intenções, e aí eu vou falar me dirigindo principalmente ao público feminino nessa live, primeiro porque foi o público maior que mostrou interesse, e também porque é de quem eu mais escuto sobre as resistências em utilizar aplicativos de relacionamento. E aí eu queria que você refletisse comigo. Eu vou tomar por base as minhas experiências. Não foi um aplicativo de relacionamento que me deu a oportunidade de entrar em contato com homens que só quisessem sexo, ou que só manifestassem o interesse de ter uma relação sexual comigo. Não foi isso. Isso já aconteceu comigo em balada, né? Seja numa cidade interior como Paracatu, já aconteceu, seja numa cidade maior, dessas que eu já tenha visitado, eu vivi experiências que o cara foi muito, até mesmo, muito claro, não esqueço uma vez que o cara, no meio de uma conversa super bacana, soltou que tava doido pra ir pro motel comigo. Então não vem com essa de que é no aplicativo de relacionamento que estão esses homens, porque só essa experiência que eu vivi já é ali uma evidência de que isso não é verdade. Homens que queiram e que manifestem nesse sentido existem em qualquer lugar. E não precisa também ser esses homens que falam isso diretamente. Eu acho até melhor que fale diretamente, né? Na época eu achava, porque eu já picava minha mula, né, minha filha? Porque não era isso que eu tava atrás. Não era o que eu tava afim. Então, quando o cara já manifestava isso, pra mim já ficava claro pra mim o interesse dele e não tinha esse negócio de ficar extremamente decepcionado, não. Que bom que ele foi claro com a intenção dele. A minha intenção não é essa, então não é esse cara fila que anda, né? E então, a primeira coisa, não é o aplicativo em si que vai te dar a oportunidade de estar em contato com um homem que tem somente a intenção ou o desejo sexual. Não, isso acontece até se você for na padaria, se calhar, uma conversa que nasce dali, na hora que você troca o telefone com o cara e ele tem a primeira oportunidade, ele pode manifestar essa intenção. Então, o primeiro paradigma quebrado é que homens que queiram sexo não estão só dentro de um aplicativo de relacionamento. Ponto. O segundo paradigma que precisa ser quebrado, né, é a questão da pessoa não estar aberta a um relacionamento sério, de pessoas quererem terem perfil dentro de sites e aplicativos de relacionamento sem intenção de estabelecer um vínculo, de ter um relacionamento. Gente, quantas pessoas você já ficou na balada? Aí achou que tinha juras de amor eterno, no outro dia ficou esperando a pessoa entrar em contato, ou ficou naquela amassação de barro, né? Você não sabe se vai ou se fica, sem interferência nenhuma de aplicativo.
Então, minha gente, se a pessoa não quer relacionamento, isso pode acontecer usando aplicativo de relacionamento ou estando na balada. Então, não tem essa de fazer a distinção de um ou de outro. Isso é uma coisa que você está construindo na sua cabeça, é um preconceito que você está construindo na sua cabeça para não se abrir e utilizar um aplicativo de relacionamento. Esses dois paradigmas eram os primeiros que eu queria, né, apresentar aqui para vocês, que são os mais comuns. Agora vamos aos prós e contras de você utilizar um site ou aplicativo de relacionamento. Vou começar com os contras. O nível de exigência. Já que você ali, o primeiro contato que você tem com a pessoa é uma fotografia ou algumas fotografias, a tendência é o quê? É que sua exigência aumente. Aí eu gostaria que você refletisse quando você optar, se optar, né? Se já estiver fazendo uso, começar a perceber isso, ou se depois dessa live alguns paradigmas serem quebrados, você decidir fazer seu perfil, você comece a observar qual que é o seu posicionamento em relação às fotos que você está vendo. Né? Como que você vai se comportar diante daquelas fotos? Qual o nível de exigência que você está tendo em relação às fotos que você vê? Porque um contra em aplicativos de relacionamento é isso, é você aumentar o nível de exigência, porque se você tivesse, talvez, numa mesa de bar para conhecer a pessoa, escutando ela falar, interagindo com ela de uma outra forma, às vezes é o mesmo cara, só que aquele que aparece nas fotos você não clicaria curtir. Então, presta atenção em qual que é o seu nível de exigência e se calhar começa a diminuir esse nível de exigência com a sua intuição e empatia. Eu falo demais disso, eu acredito muito nisso. Então, eu acredito que por uma foto você pode, de alguma forma, se conectar com aquele olhar, enfim. Não começa a criar uma historinha da Cinderela ali em volta daquela foto, não. Mas, de alguma forma, você consegue se conectar com aquela pessoa por meio da fotografia dela. Eu acredito nisso, não sei se alguém já experimentou isso, enfim, se calhar eu com o meu boy rolou uma coisa assim, eu não lembro muito bem, mas enfim, eu lembro de quando olhar as fotos, eu tentar de alguma forma perceber o que aquela foto me comunicava, não só a beleza daquela pessoa, enfim. Primeiro contra, exigência. Segundo contra, perda de tempo. Por quê? Porque geralmente quando você tá ali numa roda de amigos, ou numa balada, ou numa mesa de bar, como eu mencionei aqui, você já logo sente se aquela pessoa tem ali uma vibração com você ou não. E aí, ou você rende nesse sentido, ou você recua, não é? Então, vamos dizer assim, é mais prático. Nos aplicativos de relacionamento, você tem que ter um plus de paciência. Por quê? Porque vai rolar umas trocas de mensagem, responde ou não responde, aí você vai conversar com um, não vai render, vai conversar com outro, aquele ali vai render, mas depois de render não vai rolar uma saída, e depois se rolar uma saída pode ser que você encontrando, você vê que não tem nada a ver. Então, vai precisar que você esteja mais aberta a exercitar a sua paciência, né? E não sair apelando, vamos dizer assim, ou apelando não no sentido de que você vai se jogar em cima da pessoa, também pode, se quiser, mas no sentido de não desistir fácil, né? Uma experiência que vai exigir de você abertura para viver situações que vão dar certo, que vão ser legais, que vão ser gostosas, e situações que não vão ser tão legais assim. E aí é que tá, você precisa estar bem para lidar com situações que não vão ser tão legais, porque elas vão existir. Porque, inclusive, o próximo contra é o quê? Vai ter muita gente ruim. Vai ter muita gente ruim nesses aplicativos. Vai ter homem casado, vai ter homem que vai ser escrachado, vai mandar fotos que não são nada agradáveis, ou vão pedir coisas, ou vão manifestar, ou vão entrar em contato com você de uma forma tosca. Vai ter gente ruim. Do mesmo jeito que tem gente ruim em qualquer lugar, como eu dei o exemplo aqui nos primeiros quebras de paradigma. Então, se vai ter gente ruim lá, o que você vai fazer? Você não vai entrar nessa onda, nessa energia e fixar e focar, colocar seu foco no que é ruim. Não. Apareceu uma coisa ruim, você desfaz o match. Você bloqueia, você para de responder, você passa pro próximo. É isso que você vai fazer. Você vai focar naquilo que for interessante. Mas que vai aparecer gente ruim? Vai.
E aí, eu lembro de uma coisa que eu aprendi na terapia também. Um beijo pra minha terapeuta da época que me ensinou isso uma vez. Ela falou uma vez isso comigo e eu nunca mais esqueci, né? Quando a gente tá ali naquela fase em que a gente tá conhecendo a pessoa, ou porque essa pessoa já sabe que a gente tá interessado nela, ou a gente ainda tá naquela fase de interessância, né? Sem manifestar pra pessoa que isso tá acontecendo, a gente precisa prestar atenção nas qualidades, naquilo que aquela pessoa fala, faz e como que isso age em nós. Por quê? Porque qual é a tendência da mulher solteira? Muitas solteira guerreira, ela começa a baixar o nível, né, das expectativas, não das expectativas em relação ao relacionamento, mas ela começa a baixar o nível do que ela espera num homem e começa a se colocar numa vitrine como se ela tivesse a escolha, como se ela não pudesse escolher. Então, já que eu falei os contra, qual que é um pró para você utilizar um aplicativo de relacionamento? Você pode, escuta essa, anota aí em algum lugar. Você pode escolher, não tem nada de errado nisso, tá? Você não tá ali pra ser a Madre Teresa de Calcutá dos flertes da galera, tá bom? Você pode escolher. Você pode começar a conversar com o cara, não sentir atração por ele, não querer render conversa com ele, e aí se despedir, desfazer ali um pouquinho a conversa e tal, falar, olha, foi legal conversar com você e tal. E se for um cara tosco, simplesmente para de responder, desfaz o match, etc, etc. Permita-se escolher, tá? Que é inclusive o que você deveria estar fazendo em outras formas de conhecer pessoas. Ao invés de se colocar tão disponível, estar atenta àquilo que realmente é interessante para você e se sentir no direito de escolher. Tem muita mulher que só sabe se relacionar numa troca em que ela é escolhida. Ela está lá disponível para o cara escolher, né? Então, preste atenção, você também pode escolher, você também pode selecionar. Isso é uma possibilidade para os dois. Dentro de um relacionamento, os dois devem escolher. Do mesmo jeito que os dois precisam estar disponíveis, a escolha de estar com o outro tem que partir dos dois lados. Então, esse é um pró do aplicativo de relacionamento. Você pode escolher. E não tem problema que você esteja escolhendo inicialmente com fotos. Eu vou chegar na parte da vitrine humana. Peraí que eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas uma outra coisa que é legal de você utilizar um site de relacionamento é você conhecer pessoas interessantes que têm os mesmos gostos que você. O fato, outro dia eu falei nos stories sobre isso, né? Ou foi foi numa descrição, né? Numa legenda de um post meu dessa semana, eu falei sobre isso. Tem gente que não gosta de balada, tem gente que não gosta de estar sentado numa mesa de bar ou de ir para uma boate. Para essas pessoas, que foi o meu caso, a minha decisão de usar o site de relacionamento era o quê? Eu não era tanto de balada, eu não era de turma mais. Chegou uma época da minha vida que a maioria dos meus amigos já tava na vibe de casado ou de ter filho, e eu não tinha tanta companhia para sair assim, tava num ritmo frenético de estudo, e eu pensei, gente, o cara não vai bater aqui na porta de casa, né? Ele não vai ser, olha, por favor, tem uma solteira aí disponível que queira me conhecer. Não vai acontecer isso. Eu não tava ali, entre aspas, na pista, porque eu não tava expondo a minha imagem na Medina, né? Então, eu tinha que começar a pensar em soluções. E foi assim que eu usei pela primeira vez sites e aplicativos de relacionamento. E aí foi assim que eu também tive essas experiências de entrar em contato com gente muito legal, de fazer amizades, de conhecer pessoas, mas também ver que uma grande maioria vai ser ruim. E tá tudo bem você não render conversa com essa pessoa. Se você receber uma coisa desagradável, tá tudo bem você simplesmente ignorar. Uma coisa que você precisa tá aberto, se você optar por usar, é o quê? Entender que ali tem de tudo. Mas lembre-se, para de construir a história da carochinha na sua cabeça. Numa balada também tem de tudo. Na fila do pão também tem de tudo. Então, na mesa do bar com outros amigos também tem de tudo. Porque eu também já conheci muito cara canalha que era amigo de amigo meu. Então, vamos abrir a cabeça. Minha gente? É isso. Primeira coisa que precisa é você abrir sua cabeça para as possibilidades. E foi isso que eu vi.
Ali existia uma ferramenta, um instrumento que poderia me dar a oportunidade de conhecer outras pessoas. Confesso que a primeira vez que eu usei não foi na minha cidade, não foi onde eu morava, foi numa experiência de viagem e foi bem legal ter usado o aplicativo para isso, né? Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu também gostaria de começar a interagir com pessoas daqui de Portugal e foi assim também que eu fiz o meu aplicativo. Não estava afim e não era minha vibe a pegação. Eu queria conhecer pessoas, eu queria abrir a possibilidade de fazer ali uma nova rede de relacionamentos, se fosse para caminhar para um namoro ou não, ok. Mas a forma com que esse homem se manifestasse para mim, ou outros homens se manifestassem para mim, eu tinha liberdade para alimentar aquilo ou cair fora. É isso que você precisa entender. Dependendo da vibe do cara, você alimenta, tá disposta, ou você simplesmente segue o beco e vai pro próximo. É isso. Aí você vai falar assim, não, mas olha pra você ver, colocar sites de relacionamento faz as pessoas ali como se fosse uma vitrine humana. Tem gente que passa o dedinho assim pra ou pro outro lado, esse aqui não, esse aqui sim, olha esse, será que sim, será que não? Gente, você não faz isso na balada, não? Para de show! Vamos falar sério, você nunca viu a pessoa na vida. Ou pelo menos as primeiras características que você presta atenção numa pessoa quando você vai pra conhecer ela é o quê? É o físico dela, independente se é uma foto no celular ou se você tá vendo a pessoa no balcão lá pegando um drink. Ou se tá aqui do lado do seu amigo conversando, você tá bem ali prestando atenção e tal. É lógico que você bate aquela fotografia e pensa nisso. Então esse negócio de falar, ai, que horror colocar ali, tá todo mundo exposto ali como se pudesse ser eleito como um pedaço de carne e tal. Isso tá na sua cabeça também. Porque em outros lugares, você também faz essa seleção ou esse sentimento em relação à fisionomia da pessoa, tá? Não é que você talvez... e aí entra naquilo que eu falei do contra. Presta atenção na sua exigência. Porque às vezes aquela pessoa tem ali umas fotos que, né? Você fica assim, meio assim, você tá procurando um príncipe encantado lá, aparecer pra você, e o que tá de perfil de gente com foto falsa é assim, ó, é assim, tá? Então, faz isso, faz essa experiência de você tentar se conectar com essa pessoa, mesmo que seja com algumas fotos em que não parece ser uma pessoa, um Brad Pitt da vida, ou sei lá quem é seu crush aí, imaginário, dentro desse imaginário físico pra você, e presta atenção nesse seu nível de exigência. Agora, que existe uma vitrine humana na balada, existe, minha gente. Presta atenção no que principalmente as mulheres fazem antes de sair. A produção de cabelo, maquiagem, unha e perfume. O que vai beber, o drink que tá segurando. Você fala pra mim se você nunca fez isso ou nunca prestou atenção de alguém fazer. Isso não é ser vitrine, não? Isso não é estar ali disponível como se fosse um aplicativo, não? Então não vem com essa. A proporção pode ser maior. O índice de pessoas que você vai entrar em contato vai ser maior. A quantidade de pessoas com quem você vai interagir pode ser maior. Mas a questão de ser bom ou ruim, de você estar atraído por uma fotografia ou não, isso acontece em qualquer lugar que você estiver. Ponto. Cumprido isso, se você estiver aqui começando a quebrar esses paradigmas de preconceito que existem em torno de um aplicativo de relacionamento, podemos continuar com as dicas.